Olá, meus alunos! Hoje nós iremos ver sobre acentuação gráfica. Mas antes, vamos recordar sobre encontros vocálicos e separação silábica para entendermos melhor o assunto. Em sair, o I, por representar o som mais forte da sílaba, é uma vogal. Em dói, o I, por representar o som mais fraco da sílaba, é uma semivogal. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, ou seja, na separação silábica elas ficam separadas. Já ditongo é o encontro de uma vogal mais semivogal ou de uma semivogal mais vogal na mesma sílaba. Na separação silábica, elas ficam juntas. Exemplo, beira, uei, herói, uoi. Já em tritongo, é o encontro de uma semivogal, uma vogal, uma semivogal nessa ordem na mesma sílaba. Ou seja, na separação silábica, essas vogais elas ficam juntas. É importante lembrarmos que o fonema A sempre será uma vogal. Já o I e o U podem funcionar como vogal e semivogal. Depende como ele vem estruturado na palavra. Eventualmente, o E e o O podem funcionar como semivogais. Exemplo, mãe. O E, por estar junto de uma vogal que é o A, ele apresentou o som mais fraco, ele é uma semivogal, que é o mesmo caso de coração. O O está junto de uma vogal que apresentou o som mais forte, ela apresenta o som mais fraco, então é uma semivogal. Divisão silábica. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Exemplo, carros, descer, excelente. Não se separam as letras dos dígrafos CH, NH, LH, GU e QU. Exemplo, sonho, chuva, quero. As consoantes que não são seguidas de vogal devem ficar na sílaba anterior. Exemplo, absoluto, o B, por ser uma sílaba muda, ela fica escorada na sílaba anterior, porque ela não pode ficar sozinha na sílaba. Se as consoantes for inicial e seguida de outra consoante, elas não devem ser separadas. Psicólogo, o P é mudo, não tem uma sílaba anterior, então ela vai ficar naquela que vem após ela, né? O P ficou junto do si. Gnomo, o G ficou junto do nu. Muito bem, vamos adiante. Tonicidade das palavras. Uma oxítona é quando a última sílaba da palavra for tônica, ou seja, mais forte. Amanhã, nhã, herói, rói, trabalhador, dor, café, o fé. Já as paroxítonas é quando a penúltima sílaba da palavra for tônica, ou seja, mais forte. Difícil, fi, janela, né? Caráter, urá, professora, o sou. Já as proparoxítonas são aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba da palavra tônica, ou seja, mais forte. Médico, mé, idêntico, dem, catálogo, tá, tímido, o ti. Acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Monossílabos tônicos. Só lembrando que vem o seu monossílabo é aquela palavra que apresenta uma única sílaba. E o que é o monossílabo tônico? É aquele que tem tonicidade própria, ou seja, ele tem sentido próprio, não precisa estar escorado em uma outra palavra para ele apresentar sentido. Exemplo, eu, sei, pé, não, faz e fé. Já os monossílabos átonos são aqueles que não possuem tonicidade própria, ou seja, eles precisam estar perto de outra palavra para eles obterem sentido e nunca serão acentuados. Já os monossílabos tônicos, dependendo da terminação, eles serão acentuados. E dependendo da acentuação, não. Vamos ver a regra.
Acentua-se os monossílabos tônicos abertos ou fechados, terminados em a ou as, e ou es, o ou os. Tônicos abertos são aqueles que são acentuados com acento agudo, e os tônicos fechados são aqueles que são acentuados com acento circunflexo. As oxítonas, nem todas são acentuadas. Vamos ver aquelas que são acentuadas. Acentua-se as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em, ens e em ditongos abertos. Então, veja bem. Chapéu terminou em ditongo aberto, é acentuado. Do contrário, não seria, né? Ideia é uma proparoxítona, não termina em ditongo aberto, portanto, não é acentuado. Acentuação das paroxítonas. Acentua-se todas as palavras paroxítonas terminadas em R, X, N, L e ditongos. Observação. As paroxítonas terminadas em "en", com N, só são acentuadas no singular. Exemplo, pólen. Por ser uma paroxítona terminada em N, é acentuada. Já pólens muda. Ela se tornou uma paroxítona terminada em "ens" e não se acentua as paroxítonas com essas terminações. Também acentua-se as paroxítonas terminadas em an ou ans, ão ou ãos, us, on com M, on com N, ou uns, i ou is e ps. Já as proparoxítonas, turma, a regra geral de acentuação é que todas são acentuadas. Então, sempre que a sua palavra ela se apresentar com a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, contando de trás para frente, a terceira, ela será acentuada, tanto sendo com acento agudo ou circunflexo. Acentuação dos hiatos e dos ditongos. Hiatos. Acentua-se o i e o u tônico sozinho ou com o s na sílaba, não seguido de NH. Então, veja bem, pa, i, zes. O i fica sozinho, então ele é acentuado. Ainda. O i, ele ficou junto com o n na sílaba, então não é acentuado. E assim sucessivamente as outras palavras. Então, ele só vai ser acentuado se ele ficar sozinho ou seguido de S naquela sílaba. Já os ditongos tônicos abertos, acentua-se os ditongos tônicos abertos, el, ei e oi, nos monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas. Veja bem, ideia. Não se acentuou, chapéu sim. Por que chapéu se acentua? Porque ela é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Céu, uma oxítona terminada em ditongo aberto. Pessoal, e é isso. Bom trabalho a todos. Um beijão da professora e fique com Deus.